eu recebi uma mensagem de uma das seguidoras aqui e ele diz assim: Dr. Luzolo, eu não consigo partilhar a minha experiência. E quando ela falou isso, a primeira coisa que eu lhe perguntei: por que você não consegue partilhar a sua experiência? E ela disse assim: Dr. Luzolo, eu não partilho a minha experiência porque ela contém muitas coisas negativas que eu fiz no passado. Eu disse: você tem muitas coisas negativas que você fez no passado? Eu disse: sim, eu tenho muitas coisas negativas mais que eu fiz no passado. Eu fiz mal para muita gente. Eu disse: uau, maravilha, isso é interessante. Depois eu lhe perguntei: o que você fez de mal para muita gente que você não consegue partilhar a outras pessoas? Ela me contou uma cena muito, muito perigosa. Muito, muito perigosa. Eu disse: uau. Ela me contou, disse que eu traía o meu marido. Eu traía o meu marido com seu melhor amigo. E isso causou-me realmente a separação. Eu disse: muito bom. E depois eu lhe perguntei: então como é que você se sente agora? E ela me disse: Dr. Luzolo, se eu soubesse, eu não faria isso. Eu fiz isso porque em casa nós estávamos a precisar de algum meio financeiro. Nós estávamos a precisar de dinheiro em casa. E o meu marido, ele não tinha condições, ele não sabia o que fazer. Então eu tive que arranjar outros meios para poder realmente sustentar a casa, dar de comer aos filhos. Eles tinham 2 filhos. E eu disse: ok. E depois quando ele disse que quando ele descobriu, isso causou a separação da nossa relação. Eu sinto-me mal. Eu disse: o que você aconselharia a outras pessoas realmente que estão a passar em situação difícil na relação, não têm dinheiro, a relação não está boa e que tendem a fazer isso? Eu disse: pelo que eu passei, não aconselharia pessoas a fazerem isso. Viva! Não aconselharia a traição. Eu disse: muito bem. Por quê? Por que você não aconselharia a traição? Ele disse assim: porque eu amava o meu marido. Eu amava o meu marido. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda aí. Vamos partilhar para chamar mais pessoas. Eu disse: porque hoje eu amava o meu marido, mas as necessidades diárias levou-me a fazer uma coisa que realmente prejudicou a minha relação. Hoje não estamos juntos. Hoje não consigo arranjar a relação. Talvez, ela falou algo muito poderoso. Ele disse assim: talvez era a única relação que Deus permitia naquele momento que eu tivesse. Aquela relação era a relação que Deus preparou para mim. É por isso que eu não consigo mais arranjar a relação. Eu lhe disse assim: muito bem, essa história que você me contou, imagina você a contar em centenas de mulheres que hoje estão a passar em situações difíceis. Imagina você a contar nos homens que estão a passar em relação difícil. Ela ficou a pensar. Eu disse: as histórias que mais impactam a vida, histórias que mais fazem as pessoas realmente tomarem decisões, são essas histórias difíceis e reais. A boca fechada, ela mata. Tem muita gente que precisam ouvir a história dessa moça para se despertarem. Eles não se despertam porque Luzolo? Porque ela não falou, ela não está a falar. A sua história, muitas vezes, a tua história muitas vezes vai ajudar pessoas realmente a terem resultados. Vai ajudar muita gente a despertarem realmente, a tomarem decisões diferentes para a tua vida. E só precisam que você fale. Você sabe que no mundo o nosso propósito é direcionado para algumas pessoas. Entende? O seu propósito ela é direcionado para algumas pessoas específicas. E essas pessoas específicas, elas estão à espera que você desperte. Porque se o tempo dessas pessoas passar, se o tempo de vida prolongado para eles passar, eles não vão fazer o que foram chamados para fazer. Por quê? Porque você, no momento que você tinha que atuar, no momento que tinham que ouvir a sua voz, não estão a ouvir.
No momento que tinham que aderir, ouvirem a sua voz, não estão a ouvir. Por quê? Porque você não está a exercer aquilo que você foi chamado para fazer. O teu propósito, ela liga a algumas pessoas. Por causa da tua experiência, se por causa das tuas experiências negativas, você tem medo de passar vergonha, de falar a sua experiência, de escrever um livro, ou de ir à frente das pessoas, testemunhar alguma coisa, fica sabendo que você está a matar a vida. Você mata a vida quando você deixa de atuar no teu propósito. Porque tem pessoas que estão ligadas apenas com o teu propósito. Elas estão à espera que você fale, que você escreva um livro, que escrevas um livro. Para quê? Para que eles se deparem, para que eles se encontrem. Algumas pessoas, olha, eu antes de tomar uma decisão de lançar esse livro aqui em Lisboa, vou lançar um livro agora em Lisboa, o meu quarto livro, antes de tomar a decisão, eu precisava ouvir algumas pessoas. Muita gente me falava, Luzolo, vai fora, lança o livro, vai em Lisboa, é mais fácil para nós, lança lá o livro, sai de Angola, vai lá, lança o livro lá. Lança o livro para internacionalizar. E eu não ouvia aquelas pessoas. Não ouvia aquelas pessoas. Eu ouvia e deixava. Não ligava. Por quê? Porque eu tinha uma vida normal. Eu tinha uma vida estável. Lançava livro, fazia palestras lá. Boa tarde, Ana. Muito boa tarde. Então eu falava, eu fazia palestras lá. Eu estava bem. Eu estava bem. Partilha mais para nós. Eu estava bem lá. Eu fazia palestras, eu lançava livro. Em cada palestra eu vendia realmente os meus livros. Fazia imersões lá. E o que aconteceu? O meu interior, ele espera ouvir a voz de algumas pessoas, entende? O meu interior estava a esperar ouvir a voz de algumas pessoas. O meu irmão falou para mim, disse, Luzolo, você tem que tomar uma decisão. Se não for para ti, então tem que ser para a família. Eu disse, mas como assim? Eu disse, olha, aqui é um mercado para ti, é fértil. Você pode vir aqui, lançar o seu livro e criar umas network que você vai ir. Eu disse, ok, o mercado é fértil e o que foi? Eu disse, vem lançar o livro aqui. Ouvi, eu disse, epa, o meu irmão, ele não fala coisas à toa. Quando ele está a falar é porque ele viu alguma coisa. É porque alguma coisa lhe despertou para ele falar isso. Esperei mais um tempo. O Cota Simão, Lufankenda, é um dos Cota também que eu, às vezes, gosto de ouvir. Ele, quando tocou naquilo, parece que alguém, o meu irmão veio, tocou no botão e ele apertou novamente o botão, pressionou novamente o botão. Aí eu disse, então essa mensagem, essa decisão eu tenho que tomar. Hoje eu estou em Lisboa, estou a preparar o lançamento do quarto livro. Por quê? Porque, olha, o propósito do meu irmão e do meu amigo Simão Lifokenda era o quê? É despertar-me. Para quê? Para eu avançar numa decisão. Tem pessoas que estão à espera que estão à espera que você desperte. Tem pessoas que só estão à espera que você fale, para eles ouvirem. Se o meu irmão não falasse, se o Lifokenda não falasse, o Simão Lifokenda não falasse, onde é que eu estaria? Estaria em Angola. Estaria em Angola, relaxado, a fazer o evento, ou talvez aí trabalhar. Entende? Mas eles despertaram isso. E quando eles despertaram isso, automaticamente eu tomei ação. As editoras daqui começaram a me contactar, começaram a me chamar. As relações aqui começaram a fluir. Inclusive apareceu um pastor Manuel, bué fixe, o pastor Manuel, ele me disse, olha Luzolo, você precisa realmente fazer isso. Entenda isso. É que tem pessoas que estão à espera que você fale. Tem pessoas que estão à espera que você marche. Tem pessoas que estão tristes, só querem ouvir talvez uma palavra gratificante. O queniano que fazia aquele gesto, tá? Sabe que tinha pessoas que naquele momento, que quando assistiram o vídeo, estavam tristes, mas quando assistiram o vídeo dele, começaram a rir, ficaram felizes. Tem pessoas que estão à espera que você fale. Não, essa palavra, não consigo partilhar a minha experiência. Lá dentro tem uma experiência negativa. Um bloqueio. Alguém te bloqueou no passado. Sempre que você tentava fazer alguma coisa, ele falava, você não consegue. Sempre que você tentava fazer alguma coisa, falava o quê? Você não consegue. Talvez o teu pai e tua mãe, talvez é um professor. Talvez é na tua igreja que diz, você não consegue fazer nada. Você não consegue alcançar aquilo. Entende isso? Um bloqueio do passado. Quando você era criança, apresentavas os desenhos do teu pai e a tua mãe falava, você não consegue mesmo, é? Você não é bom nisso, é? Tentavas falar alguma coisa, falavam, você não pode falar. Você não é bom nisso, você não foi chamado para fazer isso, tu a ver? Aquilo te criou o quê? Um bloqueio.
E o bloqueio você está com ele até agora. O bloqueio é uma experiência negativa que faz você não avançar. Talvez você, antigamente falavam, ter uma relação é mal. Incrível, incrível. É que aqui, o que eu estou a ver, a maioria das meninas, a maioria das moças, elas falam, eu não preciso de homem. Eu não preciso de homem. Eu estudei para fazer o meu dinheiro. Eu não preciso de homem. O homem, o dinheiro se tornou o homem delas. Vê isso. O dinheiro se tornou o homem delas. Incrivelmente. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem. Quando criou o homem, Ele deu conta que o homem estava só, estava isolado. E criou o quê? A Eva. Imagina, a lei da multiplicação estava em tudo. Ele criou o animal 2 a 2. Então você, como está na Europa, como está em Lisboa, em Portugal, em Porto, não sei aonde, e diz, eu já estudei, sou universitário, estou a trabalhar, e tenho uma empresa, não preciso de homem. Meu Deus, você está a descumprir uma lei. E isso é uma mentalidade adquirida. Tem mentalidade adquirida que faz com que a tua semente não multiplica, entende? Tem mentalidades adquiridas que fazem com que a tua mente não multiplica, com que os teus resultados não multipliquem, para que o teu chamado de vida não multiplique. Essa mentalidade de não fazer filho, desculpa-me lá, você tem que povoar eles, idem, multiplicai-vos, povoai a terra. Ele falou para você povoar a terra, e você está dizendo, não quero casar. Eu não quero ter relação. Você sabe qual é a felicidade numa relação? A pessoa que não tem uma relação é infeliz. Não tem felicidade. Você pode ter alegria, mas você não tem felicidade. Você não dorme com conforto de dizer, esta aqui é carne do meu carne. Carne da minha carne, osso do meu osso. Saiu ao lado. Entende? Você precisa quebrar esse bloqueio de dizer que eu não fui chamado para casar. Estou a fazer o meu dinheiro. Isso é um bloqueio. A maioria das pessoas que fazem isso, se você der conta, a mãe não é casada. A mãe não é casada. E se você vê a maioria das pessoas que andam com ele, as amigas não são casadas. É um bloqueio adquirido. Pensar que está levando a sua mente. Ela não sabe que na mente dele está lá a mãe dele, que é solteira também, que morreu solteira ou que está solteira e que está lhe dizer isso. Eu não preciso casar. Você precisa casar. Estava a andar com uma família. Eu não vou falar aqui por causa do segredo. Eu estava a andar com uma família. E elas tinham, e essa família tinha as filhas. Uma das filhas disse, eu não preciso casar. Eu não preciso casar. Vou casar para quê? Não preciso casar. Eu ouvi aquilo. Eu disse, não precisa casar? E o pai dela reforçou. Eles são assim, têm diploma deles, eles vão fazer o dinheiro deles. E eles são assim, dizem que não vão casar. Olha a criança a profetizar que não vai casar. Olha, a vida e a morte está no poder de quê? Da língua. Se você está a dizer que não vai casar, você está a se profetizar que não vais casar. Vai ser uma solteira maior. Serás uma solteira maior. Imagina você velha, sozinha. Imagina você velha, só com teus filhos. Os filhos estão a te estressar. E a maioria das famílias que não têm relação, a maioria das mulheres que não têm relação, os filhos, quando são criados por elas próprias, elas têm a falta de quê? De masculinidade. Elas têm a falta de um empenho, de uma experiência paterna ali. Tem a falta de uma experiência paterna ali. Os filhos crescem desequilibrados quando estão na ausência do pai. E os filhos crescem desequilibrados também quando estão na ausência da mãe. Os dois têm que estar juntos. Para quê? Para que a experiência vá em congruência. Só porque estás na Europa, estás a ganhar dinheiro, não queres casar. Você está a desincumprir uma lei. Você vai criar filhos aleijados, filhos com falta. Entenda isso. A maioria das meninas, das moças, não são assim. Eles querem viver assim. Não pode viver isso. Não aceite essa porção para a sua vida. Não pode aceitar essa porção para a sua vida. Isso cria o quê?
cria bloqueios quando você fala do que você... eu prefiro isso. Estás a falar isso por ilusão, para impressionar as pessoas. O que é que vai acontecer na tua vida? O que você fala é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, porque é o que sai, é o que dá vida. É o que dá vida. Você está a dar vida numa situação sem relação. Não se profetiza. Eu não consigo, é um bloqueio. Eu não posso, é uma impedição, é um impedimento que você está a colocar. Então, você tem que partilhar a sua experiência, dizer, nós temos que estar bem. Tens que partilhar as tuas experiências negativas. Cria experiências. Se você quer que muita gente te ouça, cria experiências. Cria experiência, partilha a sua experiência de vida. Você não precisa ir na universidade para partilhar uma experiência de vida para alguém usar. Não precisas ir na faculdade. A tua experiência de vida, muita gente quer comprá-lo. Muita gente, você pode vendê-lo. Um livro, uma palestra, você vende a sua experiência de vida. Um curso, um treinamento, você vende a sua experiência. Basta fazer alguns cursos. O que é que eu tenho que fazer, Luzolo? Faça um curso de comunicação. Faça um curso de oratória. Para você começar a saber fluir, a estruturar a sua história. Tudo que te impediu no passado, ela só atuou na área em que o teu propósito é útil. Entenda isso. Tudo do passado, ela só atuou na área em que o teu propósito é útil. Senão não te atuava. Não te atuaria ali. Há muito tempo, eu passei muito tempo com medo de partilhar o que eu sabia, com medo de partilhar o que eu pensava, com medo de partilhar. Eu estudei pessoas de sucesso, eu fui estudar pessoas de sucesso e eu perguntei, como é que eles têm tanto sucesso assim? Como é que eles têm tanto sucesso? Como é que eles conseguem fazer isso? O que é que eu tenho que fazer para poder fazer isso? O que é que eu tenho que fazer para eu poder fazer isso? Eu comecei a estudar pessoas de sucesso. Eu dei conta como é que eles fizeram. Eu acompanhei palestrantes de sucesso. Eu li a biografia deles, como é que eles fizeram. Eu disse, então, se eu fizer isso, eu vou ter sucesso. É sim, mas só que nesse caminho eu encontrei um bloqueio. Eu tinha um bloqueio na primária, uma professora, minha professora. Existem 4 pés e 3 pés principais que bloqueiam que bloqueiam qualquer pessoa. 3 pés principais que bloqueiam qualquer pessoa. Primeiro pé, paterno. Parentes. Pais bloqueiam as pessoas. Quando o teu pai não teve sucesso, ele vai transmitir aquilo em você. Em situações de lamentações. Não temos dinheiro. Não conseguimos fazer aquilo. É um bloqueio, é um impedimento. Tá vendo, os maridos traem as pessoas. É um impedimento. É paterno. Segundo, professores. Professores bloqueiam os alunos, bloqueiam os filhos. Um professor queria bloquear a imaginação do meu filho. Eu disse, desculpa-me lá, o meu filho Napoleão, ele usa a imaginação. Não bloqueie ele. Deixe ele ficar. Se ele está pensando, deixe ele pensar. Se ele está a criar, deixe ele criar. Outros pastores, igrejas. Por quê? Porque influenciam as pessoas. Tem que influenciar as pessoas. Se você tiver um pastor bloqueado, se você anda numa igreja em que o pastor está sempre a lamentar, a tua vida também vai ser lamentação. Tem igreja que só pregam lamentação. Eles não sabem que lá no céu tem muita alegria, a festa todos os dias. Deve de pregar prosperidade também. Dizer, você foi chamado para aparecer. Você foi chamado para fazer acontecer. Eles pegam lamentações. A conversão não é uma lamentação. A conversão é uma alegria, é felicidade. A conversão é festa. É festa. Uma professora bloqueou-me. Ela disse-me, Luzolo, primeiro meu dia de leitura na escola, eu estava aí de pé. Depois de muita gente fazerem leitura, eu estava aí de pé para poder ler também. E essa professora, o texto era a Oriana e o Peixe. O texto foi a Oriana e o Peixe. E quando eu peguei o livro para ler, comecei a ler, eu cheguei numa parte em que estava escrito a Oriana estava à beira do rio. E eu não conseguia falar o rio por causa da língua que eu tinha. Eu sabia falar lingala, português e falava um pouco de francês. Então aquilo trouxe uma confusão tremenda na língua portuguesa. E eu falava rio
E ela me fez ler Rio. Repete de novo. Rio. Repete de novo. Rio. Toda a sala, os meus colegas começaram a rir. Eu disse, a língua portuguesa é uma disciplina de vergonha. A partir dali, um bloqueio de mim. Não gostava da língua portuguesa. Não gostava. Aquela cena do pastor me disse assim. Aquela cena do professor, desculpa, me disse assim. Você nunca vai conseguir falar em público. Você nunca vai conseguir falar em público. Cresci com aquilo. Eu fugi essa disciplina. Eu falava, falar em público é uma coisa de vergonha. Vou passar vergonha. Cresci com aquilo. Aquilo foi um bloqueio para mim. Afinal, aquilo estava relacionado com o meu propósito. Olha, todo o teu bloqueio está diretamente relacionado com o teu propósito. Todo bloqueio. Tudo que você diz não consigo fazer. Se você der conta, ela está relacionada com o teu propósito. Se você o fizer, você terá o sucesso. Se você fizer, você terá o sucesso. Tudo que você não consegue, ela está relacionada com o teu sucesso. E qualquer bloqueio, ele traz algo. Eu ficava com medo, sabe? Eu ficava com medo de falar frente das pessoas. Na universidade, eu ficava com medo de falar perante os professores. Por quê? Porque aquele bloqueio, ela carregou medo. Carregou medo, carregou a indecisão. Eu não conseguia fazer as coisas. Entende? O teu medo bloqueia você. O medo que aquela professora colocou em mim me dava medo. Dava medo de falar ao público. Porque naquele momento eu passei vergonha na sala de aula. E eu tinha 7 anos naquele momento. Aquele bloqueio. Todo bloqueio está diretamente relacionado com o teu propósito. Eu tive que enfrentar aquele medo. Todo medo, ela bloqueia você. Partilhe a sua experiência. Partilhe a sua experiência, você terá sucesso. Faça um curso, um treinamento de oratória. Partilhe a sua experiência em palestras. Você vai ter sucesso. Não tenha medo. Não tenha medo. Tudo que você não consegue falar, tudo que você diz, eu não consigo. Eu não consigo. Se você olhar bem, ela está relacionada com o seu propósito. Olha, o sucesso dá sinal. O sucesso começou a me dar sinal. O sucesso começou a me dar sinal. O meu sucesso começou a me dar sinal. Começaram a empurrar-me sempre perante as pessoas. Eu na universidade eu disse, eu tenho que ser barra. Eu tenho que ser inteligente. Mas como é que eu ia mostrar então? Como é que eu ia mostrar às pessoas que eu sou inteligente? Eu tinha que levantar a mão. Eu tinha que começar a responder as perguntas. Eu tinha que fazer perguntas. E eu que tinha medo de falar ao público. E eu que tinha medo de falar ao público. Como é que ia ser? Eu que tinha medo de ficar à frente das pessoas e falar. Como é que ia ser? Eu disse isso. Oh, a minha esposa entrou aqui. Patrícia Antônio, beijinho, amor. Te amo. Te saudade, querida. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer? Então, o sucesso começou a me dar sinal. Por quê? Estava a me colocar à frente das pessoas para falar. Estava a me colocar à frente das pessoas para olhar, para acompanhar, à frente das pessoas. E isso eu dei conta. Eu disse, algo me chama. Algo me chama para ser maior. Algo me chama para fazer o maior. Entende isso? O sucesso, ela dá sinal. Luzolo, como é que o sucesso dá sinal? Ouve, o sucesso dá sinal. Você pode dizer, Luzolo, como é que o sucesso dá sinal? Se você fracassou, estás a tentar e estás a fracassar, o sucesso dá sinal. Entende isso? O sucesso dá sinal através do fracasso. O sucesso dá sinal através do fracasso. Muita gente não sabe esse código, não dão conta desse código. O sucesso dá sinal através do fracasso. Se você... As únicas pessoas que fracassam são as pessoas que fazem o quê? Que tentam, que fazem, que testam. Vamos substituir o tentar com testar. As únicas pessoas que fracassam são aquelas pessoas que testam. Se você não testa, você não vai fracassar. É por isso que você vê que a maioria esmagadora das pessoas, elas não testam. Eles preferem ter um emprego, fazer só uma coisa, 20 anos, acabou. Eles não testam abrir empresa. É por isso que você vê que pouca gente realmente tem empresas de sucesso, não testam abrir empresa. Quando fracassam uma vez, desistem. Quando fracassam uma só vez, o que é que fazem? Elas desistem. O sucesso, ela dá sinal a partir do fracasso. Luzolo, eu tenho que fracassar, tens que parar de fracassar. Eu tenho que passar vergonha, você tem que passar vergonha. Eu já passei vergonha muitas vezes. Muitas vezes.
Você vai passar vergonha. Apenas as pessoas que tentam fracassam. Se você não tenta, você vai fracassar em quê? Em nada. Não vais fracassar em nada. Porque você não testou. Você não testou abrir uma empresa e quer ser uma empresa de sucesso. Você não vai fracassar. O sucesso, ela vem sempre depois do fracasso. Elas andam juntas. O sucesso e o fracasso, elas andam juntos. Eles caminham juntos. Eles caminham juntos. Você precisa fracassar para ter sucesso. Porque o sucesso, ela precisa de história. Escreve isso. O sucesso precisa de história. E para você ter história, você tem que se desafiar. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que testar para você ter sucesso. O sucesso precisa de história. Porque ele precisa passar o mecanismo para alguém. E você que não testou, abrir uma empresa, você que não testou ter uma relação, você que não testou casar, você que não testou ter uma filha, como é que você vai dar exemplo? Como é que você vai explicar às pessoas? Como é que você vai explicar às pessoas? O teu pecado, a sua falha, o teu fracasso, ao abrir uma empresa, ao seguir o caminho de Jesus, ao fazer as coisas acontecerem, são experiências que você pode passar para alguém. São experiências que você pode passar para alguém. Toma conta nisso. O sucesso, ela vem depois de muitos fracassos. Ok? Desejo muito sucesso para vocês. Viva! Essa aqui é a nossa live da tarde do feriado.